Olá pessoal, muito bom dia para vocês. Hoje é dia 16 de setembro, uma terça-feira. A gente está falando ao vivo direto da Vila Madalena em São Paulo para começar o episódio número 211 da nossa série de diálogos. E hoje meu convidado já esteve aqui algumas vezes, eu não sei quantas, mas pelo menos uma eu me lembro, né? O Rubens está aqui com a gente, seja bem-vindo, Rubens. Obrigado. Prazer enorme ter você pelo convite. aqui. Você esteve aqui outro dia falando de setênios, né? A gente faz um essa ano conversa já, né? Faz um ano isso? Faz um ano já. Ah, por isso que eu tô assim. Eu não cheguei ainda a seu estágio, né? Mas eu tô a caminho. Tinha mais cabelo naquela época. Você tinha mais cabelo. Eu também. Eu falo para as minhas filhas que eu não vou ter cabelo branco jamais, né? Porque eles não vão resistir. Mas enfim. Prazer ter você aqui. Obrigado. A gente está aqui também, deixa eu ver se eu consigo mostrá-los. Nós estamos com convidados aqui, porque para encarar o Rubens não dá para encarar sozinho. Então eu tive que convidar aqui. Estão aqui com a gente a Mônica. Seja bem-vinda, Mônica. Do Instituto Ecossocial. O Diego também está aqui. Seja bem-vindo. Hi. E a Tati também. Diego e a Tati da ETE. E vão nos ajudar aqui nesse nosso bate-papo, porque... Na verdade, eu acho que a gente vai fazer quase uma terapia em grupo aqui, porque tem uma angústia que vem tomando conta, eu queria colocar esse cenário, e vocês me ajudem a trazer esse cenário para cá, que fez com que... Olha, eu vim a pé hoje para cá, eu estou suado ainda, descabelado, mas enfim. Está um calor enorme em São Paulo esses dias, né? Hoje, em especial, ainda não está tanto, mas enfim. A angústia é basicamente a seguinte, a gente está vivendo um ambiente, vamos dizer, global, de uma forma geral, eu acho que aqui no Brasil, talvez até com um pouco mais de intensidade, onde muitas coisas vêm incidindo sobre as nossas vidas e, em algum momento, a gente começa a ter sensações de estar perdendo o controle e as rédeas da vida, né? Então, eu dou exemplo. Normalmente você chega, sei lá, eu chego no final do dia, às vezes, em casa e falo, uau, eu não consegui fazer metade do que eu tinha que fazer. Não consegui dar atenção para minha família, não consegui acabar o que eu tinha que acabar no trabalho, não consegui encontrar os meus amigos, não consegui cuidar do meu corpo, não consegui fazer exercício hoje, não consegui aprender uma coisa que eu queria aprender. Então, quando eu, por exemplo, chego em casa desse jeito, dá uma sensação de que a gente está perdendo as rédeas da vida e não está conseguindo levar a vida para onde a gente gostaria de ir, né? E nós, em especial, esse grupo que está aqui, convidado, o Rubens, a Mônica, o Diego e a Tati, a gente tem discutido isso aqui num fórum mais íntimo, um pouco dessas angústias. E chegamos à conclusão que a gente tinha que trazer o Rubens aqui para falar um pouco sobre as ideias que ele tem, para a gente tentar achar um espaço de reflexão sobre isso. Não sou só eu que sinto isso, né? Não sei se alguém quer falar sobre o assunto, mas, enfim, eu ponho a palavra para o grupo. Eu sinto. A reflexão é essa mesmo, começar a pensar um pouco sobre como as coisas estão complexas, né? Então, hoje, acho que o número de variáveis que nos rodeia, seja o tempo, como a gente está falando, o calor de São Paulo, a falta d'água, as coisas que acontecem na nossa vida, como a gente tem que se desenvolver como humano, mas como espírito, e, ao mesmo tempo, dar conta das pessoas que nos cercam, das nossas relações, em um mundo que está muito difícil, né? Que nos deixa pouco tempo, que nos deixa pouco... acho que tempo pode ser a palavra. Acho que pouco tempo para investir no que nos é importante. A questão das mudanças também, né? Que a vida traz. Todo dia a gente tem mudança. Mudança em casa, mudança no trabalho, mudança de casa. É uma coisa, é outra. E rouba um pouco a atenção do que é importante, né? A gente não consegue separar, talvez, o que é urgente incide naquela hora. Do que é importante, do que gostaria de fazer. Eu senti nesses nossos encontros, que foi sempre partindo do que cada um de nós sentia, para até a gente buscar um tema, né? E eu sinto que no meu dia a dia tem ações que me consomem muita energia, que eu me sinto realmente desgastada. E eu tenho tido mesmo umas quedas de energia, assim, sabe? Quando tu faz assim, outro dia eu estava após uma conversa de trabalho e tal, de repente parece que fez assim, tipo, parece que desliga, tem algo que desliga. E eu vejo também que tem coisas que me alimentam, que me animam e que podem passar horas e eu estou muito animada, né? Então, a observação disso um pouco, em que momentos que eu me vejo nessa complexidade, nessa quantidade de demandas que eu tenho, momentos que eu sinto que realmente minha energia se esvai, mas parece uma
um ralo, né? E momentos que eu estou em algo, que eu vejo que são essas coisas que me alimentam, coisas que eu tenho procurado cada vez mais essas coisas, que me façam sentido, porque eu vejo que elas me alimentam. E aí, quando eu olho no entorno, é porque são pessoas tipo nós, né? Pessoas que me alimentam, situações que me alimentam, ou trabalhos que me alimentam, ou situações familiares que me alimentam, porque eu acho que em todas essas dimensões da complexidade eu percebo, não é o trabalho me suga e a família me alimenta, né? Eu percebo que todas essas dimensões de complexidade tem momentos que me esvaem e tem momentos que me... Agora, como você cuidar, né? A minha atenção tem sido como eu cuidar desses momentos que me alimentam e eles estarem cada vez mais presentes, né? Você sente isso também? Como é que é? Acho que é um fenômeno geral, né, que a gente está vendo, né, ouvindo vocês falarem. É interessante como a gente vive sob uma série de tenhos que, né? Eu tenho que, né? E tem uma expectativa interna que é reforçada socialmente. E eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que ser super competente em diversas áreas, eu tenho que, né? E vai elevando para um estado de angústia realmente, né? Porque será que eu tenho que ser super-homem? Não, acho que não, né? Mas essas demandas, num mundo mais complexo, que o mundo está mais complexo, não tem jeito. Não adianta a gente falar que não está, porque está, né? Então, a complexidade do mundo, como é que a gente lida com ela? O que nos ajuda a lidar? E acho que é uma coisa importante que eu enxergo, né? Tem aquele conceito que fala assim, o mundo se configura conforme você o vê. Então, de acordo com o modo que você olha para as coisas, que você entende as coisas, você vai lidar com elas. E se você não as vê, você não lida. Você simplesmente, né, vai elevando, vai postergando o que você está fazendo, né? Então, o que talvez vale a pena é parar para refletirmos exatamente esse como ver, né, fazendo uma referência ao próprio nome, né, que vocês estão adotando para a organização, né? Eu não sei nem como é que a gente chamaria, né? Mas pode ser um movimento, por enquanto. Um movimento, então, mas é muito relevante. Um dos aspectos, eu sei que tem mais de um significado, o comover, mas o comover a si próprio, comover aos outros, tem um papel determinante na forma como eu vou lidar com os outros e como eu vou lidar comigo mesmo. O grau de tolerância ou de intolerância, né? As questões que vão emergir, né, a partir disso. Você, outro dia, mostrou para a gente, né, não sei se eu chamo isso de um framework, de um arcabouço que me lembrou muito um TED Talk que eu vi do Simon Sinek, que eu acho que também te inspirou por alguma razão. E que deu um conforto. A sensação que eu tive foi de conforto. A hora que você mostrou, começou a falar sobre isso e tal. Então, normalmente, quando você começa a falar, eu fico confortável. Mas, enfim, nesse em especial, trouxe conforto para esse tema, né? Porque a gente começou a enxergar um pouco mais isso. Dá para você explorar um pouco esse modelo com a gente? Podemos tá olhando. Você tem como jogar para mim a imagem aqui? Eu né? tenho. Tá. Tenho para você e para todo mundo que está aqui com a gente. Tá legal, né? Porque quando a gente conversou, na última vez que eu estive aqui, há mais de ano atrás, a gente falou sobre o processo biográfico e a gente falava que o ser humano ele tem duas dimensões que ele vive em meio a duas grandes forças. Uma força material, que é a que todo mundo sabe, a gente enxerga, é tangível, palpável, mas um aspecto espiritual, um aspecto sutil, que a gente está imerso nele também, mas na maior parte das vezes sem a devida consciência, sem a devida atenção. Então, só que quando a gente olhou o processo biográfico, a gente olha aquilo dentro de uma perspectiva temporal, o ser humano se desenvolvendo ao longo do tempo. O que nós vamos estar falando hoje aqui é uma forma de olhar para o ser humano dentro dessas forças permanentemente atuando sobre nós, né, de uma forma perene, não é uma coisa temporal que se transforma, ela atua permanentemente sobre a gente. Então, o que a gente está falando, que a gente está, então, se vocês puderem estar vendo, então, o ser humano no meio dessas duas grandes forças, dessa dimensão sutil e de uma força, né, uma dimensão material. E nós fazendo esse meio campo, aí, lidando com essas duas questões, recebendo impulsos dessa dimensão sutil e gerando, conforme a gente vai atuando no mundo, gerando imagens que fazem a nossa reputação no mundo,
Né? Por que eu vejo, né, o teu trabalho e falo, pô, que legal que você está fazendo, é fruto de uma expressão tua no mundo. Né? Mas isso passa por todo, tem um impulso que te leva a fazer algo e essa interação no mundo te gera imagens que vão fazer com que eu perceba quem é Maurício, quem é Mônica, quem é Diego, quem é Tati. Tá? E vocês querem que vá continuando? A gente vai... Quando você mostra isso para mim, me vem, você falou, bom, tá bom, você olha o que eu estou fazendo e fala, bom, isso é uma expressão daquilo que eu idealizei, talvez, né? E você mostra também essas camadas que estão aí, eu posso trazer o gráfico de volta aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui o gráfico de volta. Tem uma distância entre o que eu idealizei do que eu faço, né? E talvez isso é que faça eu chegar em casa também de vez em quando e falar, puxa, não fiz do jeito que eu queria, né? Não saiu exatamente... vamos entender não isso. Não cheguei lá, né? Acho que esse é o ponto relevante da angústia humana. Vamos caminhar, acho que vai ficar mais claro então, para você poder... Né? Então, a gente fala que essa dimensão sutil é a dimensão que a gente fala que é a dimensão dos porquês, dos paraquês da vida. Né? Porque a gente não faz as coisas à toa. Ela sempre tem um propósito por trás, né? Que a gente fala que é essa dimensão dos propósitos. Tem um propósito, mesmo que eu não saiba, mas tem um propósito por trás. Então, ele está permanentemente atuando. Mas ocorre que todo propósito, ele quer se expressar no mundo. Que a gente fala que essa é a dimensão do que nós fazemos, e aí tem essas realizações. E se vocês forem ver, quem pôde ver o vídeo do Simon Sinek, é bem interessante porque ele aborda essa questão, né? Que a gente fica muito, né, dentro do que fazemos e com muito pouca atenção ao porquê e o para quê. Né? Mas o desafio sempre é qual? Entre um propósito e uma realização, entre o porquê, para quê e o que, tem um mistério que é o como. Tem um buraco negro, às vezes. que é o desafio. Né? Eu posso estar cheio de propósitos, mas como é que eu transformo propósito, né, em algo concreto? É através do como. E uma coisa interessante, só, antes de a gente entrar ainda no como, um aspecto curioso, assim, o que eu sinto, a gente é tão mais feliz quanto mais a gente consegue expressar o propósito no mundo, realizando o que a gente teve como propósito. Né? Não sei se os demais têm essa percepção. Né? Eu sou feliz quando eu consigo ter um propósito, conseguir realizar aquilo. Né? O que eu quero comentar, que eu acho muito interessante, porque quando a gente tem clareza de um propósito, o como, ele pode ser muitos comos. Podem ser, né? Muitos comos. O propósito, às vezes, não são tantos os propósitos de cada ser, né? Mas os comos podem ser muitos comos. E aí vem também, quando você fala do ser humano como uma expressão dele no mundo, porque cada um tem o seu jeito de pensar, de ser, os seus talentos, a sua maneira de se manifestar, forma, e pode criar o seu como, né, a partir do momento que você tem um propósito. Eu estava pensando aqui, como é que a nossa essência, né, ela tem, com o que ela tem a ver? Com o propósito ou com o como, né? E aí você trouxe a questão do seu jeito, né? Vocês estão falando e... Desculpa, Mônica, eu interrompi você. Descobrir o propósito não é tão simples, É isso, né? que exatamente aí que eu me peguei, porque tá bom, transformar o propósito em como é um grande desafio, tem vários comos, tem vários caminhos para fazer isso, mas descobrir o propósito não é algo trivial mesmo. Não sei se a gente vai entrar nessa discussão, mas eu acho que essa é uma boa discussão, né? Já é, né? Já dá uma semana de diálogos aqui. Mas eu acho também que é legal, às vezes, a gente desmistificar o propósito, né? Quando a gente pensa qual é o propósito da vida, entre uma coisa meio Victor Frankl, legal, né? O sentido da vida, porque eu acho que tem grandes propósitos e tem propósitos... Tem várias qualidades, vai. Então, para mim, pelo menos, né? Mas acho que esse é um ponto importante. Né? O que nós estamos falando de um modelo arquetípico, ele é um framework, uma forma de olhar para si, para as pessoas, para o mundo. E ele é válido para as coisas mais complexas, pode ser um propósito de vida, ou pode ser por um propósito muito mais trivial, muito mais comum. Né? Mas, de qualquer forma, qualquer propósito tenta se realizar.
Tá? Então, assim, mas vamos falar do como, que talvez acho que ajuda a gente a poder tangibilizar que essa expressão do como fazer. Que é o que está no miolo do teu gráfico aí. Né? Dizendo é que você pode usar esse modelo em vários níveis. Em vários níveis. Do mais material ao mais profundo. Ao mais... do mais sublime ao mais terreno. Exato. Dá para ser, né? Do mais sublime ao mais terreno. Então, mas aí que entra no meio o marvado do como. Né? No meio do gráfico ali, aquele sanduíche que você deixou ali. Né? Como é que a gente faz? E o como, existe um como idealizado. Eu, quando tenho um propósito, eu penso, puxa, mas como é que eu gostaria de fazer isso? A gente sonha com os comos. A gente faz planos, tem uma série de planos que a gente faz, como a gente gostaria. Pero a realidade é a realidade. Pero como os planos nunca saem como planejado. Existe, né, o como nós conseguimos fazer, né, que está sujeito a todo tipo de questão, a todo tipo de circunstâncias internas e externas, tá, que são as nossas ações concretas no mundo. E, novamente, quanto mais as minhas ações estão alinhadas com os meus planos, que legal! Mais feliz eu estou. Mais feliz eu estou, porque tenho um grau de satisfação, até de prazer. E né? conforto também. De conforto também, né? De competência. Né? No mundo que demanda tanta competência, o sentir que eu consigo transformar em ação os meus planos, né? Matar o checklist no final do dia, né? Conseguir. Né? Então, essa é uma busca permanente nossa. Então, se a gente for olhar, a nossa vida funciona dentro dessas duas grandes tensões entre, então, os nossos propósitos que querem se realizar e para poder realizar preciso de um como entre o que eu planejo e o que eu faço e as minhas ações. Né? Tem uma tensão permanente. Tá? E assim, falar é fácil, mas a realização é sempre o desafio. Então, por exemplo, né, vou falar um propósito bastante trivial. Para mim, por exemplo, eu tenho um propósito de cuidar melhor do meu corpo. Então, eu resolvi fazer o quê? Né? O quê? Eu quero nadar. Descobri que eu gosto da água de um jeito muito gostoso e tal, e que eu quero nadar. Mas aí entra como? Você só precisa tomar cuidado porque nadar estraga o cabelo. Né? Estraga permanente. Estraga permanente. Cuidado. E aí como vai nadar, né? Então, mas o como? E aí eu planejo, vou nadar 3 vezes por semana, 1.500 metros por vez, quero nadar nos 4 estilos. Esse é o como planejado. Mas, na verdade, por exemplo, hoje eu devia estar na piscina agora de manhã. Né? Já estou aqui. Tá né? vendo? Os planos não foram realizados. Pois na semana passada, o dia que eu ia, deu uma preguiça. Então, são as várias questões do dia a dia que fazem com que eu me afaste do planejado e eu tenha que lidar com as frustrações ligadas a isso. Porque a gente queria ter tudo. Né? Mas a gente vai lidando com realidades, com questões das próprias escolhas, né? Das relações com os demais, que eu também preciso lidar com. Né? Então a gente vive o tempo inteiro tentando aproximar e lidando com essa angústia de ter que saber abrir mão de coisas, conciliar, compensar. Né? Só que quanto mais é a minha gula, quanto mais eu quero, quanto mais propósitos, eu posso sofrer cada vez mais. Ao invés de ser um aspecto simplesmente de tranquilidade, né, eu falo, a gente vive uma gula hoje que não é uma gula simplesmente física. Tem uma gula, tem um querer, às vezes, de consumo de diversos aspectos exagerado. Então, às vezes, fico num anseio, numa ânsia, né, melhor dizendo, de muita coisa que acaba não se realizando e eu acabo vendo muito frustrado. E tem mais um aspecto importante com relação a isso, que é assim, todo propósito, uma vez realizado, o que acontece? O que acontece quando eu realizo um propósito? O que acontece? Ele se vai, né? Vem outro. Vem outro. Vem outro, né? Já está na prateleira, né? Já está na lista. É que eu estava pensando agora, desculpa, se o propósito é realizável, se ele porque quando eu penso os meus propósitos, eu penso coisas que constantemente me fazem atuar, expressar. Então, eu posso, de repente, até mudar o... Ele se metamorfoseia, né? Conforme...
E outra coisa que eu sinto, por exemplo, esse do seu propósito de cuidar do corpo, é que muitas vezes a gente tem muito conhecimento, por exemplo, sobre a importância de cuidar do corpo, de fazer um esporte. Existe muita coisa no campo do conhecimento racional que faz a gente criar um propósito racional. Eu percebo exatamente. que geralmente esses é que eu frustro. Porque os propósitos que vêm realmente de um chamado que eu sinto aqui é meu lugar, é isso que eu preciso fazer, esses Legal. dificilmente eles são frustráveis, porque quando eu percebo aquilo está se realizando, porque aquilo que eu estou observando é aquilo onde eu estou é como estar aqui, por exemplo, com vocês, isso tem a ver com o meu propósito que vem do coração e não assim da mente. Para que serve mesmo? Não, porque eu quero conversar sobre isso, porque eu quero expandir a consciência, porque eu quero... Porque acho que ele está mais conectado com a vontade, né? Mais profunda, né? Mais profunda, né? Do coração. Então, isso é uma coisa que já põe em prática, né? Então, mas eu não sei, eu vejo as pessoas muito conectadas a esse querer social, esse querer cultural, muito mais ligados a eles do que ligado propriamente... Sim, tá bom. Entra um som de mais fundo. profunda, né? O que a gente acabou de falar. É o meu computador que está ali. Olha lá, tá repetindo, né? Deixa eu ir lá. Só um minuto. Tranquilo. Só um minuto. O que será que eu... Aqui foi. Ghosts, não. É o eco. São Já. fantasmas. Né? Tá ecoando. Já é o eco. Já tá ecoando. A gente tem um eco social, né? A gente tem um eco social. Esse é o eco social. Pelo amor de Deus, vocês, hein? Pelo amor de Deus, hein? A gente falando de propósitos aqui. Não façam isso. Sem perder o seu raciocínio. Tá. Enfim, mas esse desejo de realizar, então a gente estava dizendo assim, a maior parte das vezes, o grau de consciência de cada um é que vai permitir que você fique mais conectado aos seus propósitos mais profundos, ou você viver em função dos propósitos sociais, né? Dos propósitos do que eu deveria ser, do que eu deveria ter, de como eu deveria estar no mundo. Então é uma questão, acho que me parece que ela é muito interna, muito íntima e muito ligada à consciência. Eu estava pensando a relação disso com a fase da vida. Eu estava fazendo uma reflexão da minha vida e lembrando, né, do tempo que eu fiquei trabalhando em banco, como é que era. Isso para mim era muito longe. A partir do momento que eu comecei a lidar com pessoas, que eu comecei a refletir, que eu comecei a... Isso mudou, né? Então, eu não sei se é a idade, né, se é a biografia, a fase, ou realmente, né, qual é essa relação, né? Está tudo conectado, né? E o acordar, ele é individual, ele depende de cada um realmente com relação às suas vivências, suas demandas, mas de fato que, de modo geral, tem uma conexão com o processo biográfico. Quanto mais eu vou amadurecendo, maior é a possibilidade que eu tenho de ter consciência com relação ao que de fato é importante na minha vida e o que não é. A gente, óbvio que daria para a gente estender bastante essa história, né? Mas eu queria colocar uma questão. Essa relação com o propósito, ela é racional? Ou ela pode ser de sensação? Eu posso não conseguir explicitar racionalmente o meu propósito, mas eu conseguir transformá-lo em realizações através dos meus sentimentos? Eu acho que sim. Nós vivemos a partir das forças do nosso propósito permanentemente, com graus distintos de consciência, mas a partir deles. Então, e é o que de alguma forma me faz me sentir bem. Eu nem sei direito por que eu estou bem, né? Estou em paz comigo e eu estou fazendo algo que eu não parei para planejar, não tenho uma... Eu sinto aquilo como sendo um caminho propriamente. Eu vou descobrindo no próprio caminho aquilo. Mas é interessante, se você consegue trazer para a consciência, você fortalece esse caminhar. Ele pode ficar menos errático quando você consegue trazê-lo para a consciência, se apropria dele, se estrutura para poder cumpri-lo.
Mas eu não tenho dúvida que a gente vive isso independentemente de ter consciência. Agora, eu queria fazer uma colocação, ver se todo mundo sente o que eu sinto. Quando o Rubens traz aqui esse gráfico que mostra planos e ações ali na região do como, né? O que eu estou idealizando em termos de planos, o que eu estou fazendo em termos de ações e que vão me realizar depois, a sensação que eu tenho é que eu sou um cara super racional, né? E trabalho com planejamento, já trabalhei minha vida inteira com isso, tenho formação nessa área, está tudo certo, né? Mas a sensação que eu tenho é que o mundo hoje, até pelas frustrações dos planejamentos não realizados, que são a esmagadora maioria, pelo menos na minha experiência de vida, de que o mundo ele boicota planos, né? Ele dificulta cada vez mais você planejar, principalmente médio e longo prazo, né? Você tem um faro, normalmente, de onde você quer chegar, de que você quer fazer, mas ao planejar, parece que fica mais difícil de alcançar. E ao mesmo tempo, se você deixa fluir e deixa o mundo meio que conspirar para suas vontades, parece que fica mais fácil de alcançar. Essa é a sensação que eu tenho, ou a vivência que eu tenho, principalmente nos últimos anos. Quer dizer, planejar demais parece que fica mais difícil de chegar onde você quer, por incrível que pareça. Não sei se vocês têm uma sensação parecida, mas enfim. Talvez o planejar seja o caminho, mas assim, o destino, eu acho importante a gente saber onde a gente quer chegar. Uhum. Né? Eu sinto isso. Eu também adoro o planejamento, também vim de uma área super lógica e para mim isso é maravilhoso. Mas eu também percebo que agora eu tenho que fazer esse exercício de abrir um pouco, mas é importante saber onde a gente quer chegar, ligado ao propósito mesmo, né? Acho que tem um ponto para mim que é importante, que é assim, né? A gente, recentemente, no Ecosocial, nós trouxemos um pensador americano para cá, para trabalhar no Ecosocial conosco, chamado Barry Johnson, e ele fala sobre gestão de polaridades. E é um conceito muito interessante, vale até um programa sobre isso, um episódio sobre isso. Mas é interessante, então, porque, na verdade, eu não posso pensar o planejar separadamente, né, do vivenciar. Então, eu preciso olhar isso como uma relação de polaridades. Então, assim, é ótimo poder planejar as coisas e, ao mesmo tempo, ter a fluidez para poder viver as coisas como elas ocorrem e não ficar rígido, preso a um planejamento. Mas se eu só fico na vivência também, eu vou ter um problema, porque eu vou sendo carregado pelas circunstâncias da vida. Então, a compreensão sistêmica dessa gestão de polaridades muda toda a forma como eu estou lidando com ela. Então, a gente precisa desarmar essa armadilha, né, de acreditar num ou no outro. São os dois. E eu posso ter os dois. Acho que isso, para mim, é o mais relevante. Eu não preciso ficar preso em um dos aspectos, mas potencializar o estar trabalhando com os dois ao mesmo tempo. Tá? Não se prender nas polaridades. Né? Exatamente. Fazer com que tenha um E virtuoso entre os dois. Né? Fazer isso de uma forma legal. Muito legal. Querem falar? Não, eu sinto a mesma coisa, mas eu sinto que a partir do momento que você tem... Para mim, ecoa muito o que você está falando, mas a partir do momento que você tem esse exercício de estar pensando o propósito, que eu acho que é o mais difícil a gente levar para cima, né, dentro desse modelo que você está mostrando. O mais difícil é você levar para cima. A partir do momento que esse exercício acontece, essa tal fluidez que você está falando também acontece de uma maneira mais natural. Sim, claro. Se eu tenho um grau de consciência não amarrado, não engessado, não duro, do que é importante para mim na vida, que ser é esse que eu quero ser no mundo, como é que eu quero me expressar no mundo, as oportunidades que a vida me coloca, eu consigo até fluir mais nelas e abraçar, reconhecer, abraçar, versus, não, se eu estou planejado, ficou pronto, né, ficou só duro dentro de um planejamento que muitas vezes não me permite ver o outro, ou o contrário até também, onde eu saio fluindo sem saber, muitas vezes eu fico desconfiado, né? Surge uma oportunidade incrível, mas eu fico desconfiado, que, nossa, isso vai tomar meu tempo, será que eu devia me dedicar a isso agora? Não é esse caminho. Eu acho que quando a gente deixa fluir mais um pouco essas 4 esferas que você está colocando do propósito à realização, eu sinto que essa possibilidade que você está falando de um fluir com estrutura, de um fluir com pensar, de um fluir com tentar gerar consciência, ajuda demais. Né? A gente é sempre bom, a gente trabalha dentro uma visão da antroposofia, que o ser humano tem um pensar, um sentir e um querer.
né? Então, que muitas vezes, a gente pensa no pensar, como no planejar, como uma ação simplesmente do pensar, né? Mas eu posso estar fazendo o meu planejar a partir do meu pensar, do meu sentir e do meu querer. Assim como eu posso vivenciar. Eu posso ser só cabeção e ficar só... Mas é isso, quando a gente fala de planejamento, assim, historicamente, eu acho que ele remete ao racional. Só o racional. E não precisaria ser. Exatamente. Mas tem um fenômeno do que o Diego está trazendo, deixa eu tentar avançar aqui um ponto, tá? Que vai nos ajudar a entender isso aí, porque, assim, primeiro, é importante que existe um ser, tem algo que integra essas 4 dimensões. Essas 4 dimensões, eu falo, é quando a gente sai das dimensões e vai para a dinâmica do ser humano, que é onde você tem esse símbolo da Lemniscata, que a gente fala que é o símbolo do infinito, né? Que ele representa essa união permanente, né? Essa união infinita, um processo infinito, que faz com que essas 4 dimensões elas se transformem num uno, num todo. E que a isso a gente dá o nome de quintessência, né? Essa energia, tem 4 elementos, são 4 dimensões, que de repente tem algo que integra isso, faz com que isso seja um, né? Que é a quintessência. E a quintessência, se a gente for olhar, né? Ela que vem e traz esse espaço, né? Para o eu atuar, né? Onde a minha consciência atua a partir do meu eu. E é um exercício de busca permanente dessa maior consciência do meu eu. Quem sou eu nessa história, né? E é através disso que a gente tem a possibilidade de fazer uma autogestão, de poder não ser simplesmente reativo e passivo na vida, né? Então aí que a gente começa a ter essa possibilidade de trazer isso. E aí eu trouxe uma imagem que talvez ajude a gente a estar caminhando, que dos desafios de estar no mundo que você estava trazendo há pouco, Maurício, que é assim, né? A gente fala que a gente tem uma correlação do ser humano, né, dentro de uma paisagem de um rio. Um belo rio aí, né, com solzão belíssimo. Bonito. Água. Põe. Tá lindo isso aí, né? Tá lindo. Né? Agora, sim, a gente procura assim, nós somos seres, né, que estamos totalmente imersos na natureza. E muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? A gente vive uma dissociação. Então, essa compreensão faz com que a gente possa ter uma percepção mais clara de como é que a gente está estruturado a partir disso. Então, olha que interessante, né? Quando a gente olhou para o rio, quais são os elementos da natureza? Vocês se lembram dos elementos da natureza? Vocês lembram da escola? Como é que... Os elementos da natureza, você tem... Fogo, terra, água e ar, isso? Fogo, terra, água e ar. Né? Mas tem uma sequência, tem uma lógica por trás disso, né? O elemento de base, né, de um rio, o que é? Qual é o elemento de base? Terra. É o leito. Terra. É a terra, né? É a terra que é o elemento de base. Acima da terra tem o quê? Água. A água, que é o que flui, que está acima. E é interessante, é a água que dá vida para a terra. A terra sem água ela é estéril, né? Ela precisa de água. O que está acima da água? Ar. O ar. E é o ar que dá vida, né, para a água, porque a água tem que estar oxigenada, senão ela, né, deixa de ter a sua função própria. E acima do ar, o que tem? Qual é o elemento que tem acima do ar? Luz. Fogo. Sol. O fogo, Sol. que é o sol, né? Então, a natureza está estruturada dessa forma. O que isso tem a ver com o conceito que a gente estava trazendo agora há pouco, daquelas 4 dimensões, né? Se nós formos olhar, a dimensão da Terra é a dimensão mais concreta da realização, é o mais manifesto, né? Uma outra linguagem é o mais manifesto. Acima da Terra, então você vai ter todas as ações, que é a água, é o fazer, é o fluir que a gente tem. Acima dela, a gente vai ter essa dimensão, né, do ar, que é os planos, é o pensar, né, esse lado todo mais ligado ao sutil. Mas, efetivamente, o que está ali em cima regendo tudo são os nossos propósitos. E esses propósitos, tudo faz um todo, né? Faz sentido para vocês? Uhum. É uma imagem que integra e correlaciona. Mas por que eu estou falando dos elementos da natureza? Porque na natureza tem uma força muito grande, que nós já falamos quando falou do processo biográfico, que é a força, né, da gravidade. Pá! A gravidade é a força que a gente está exposto a ela permanentemente. Né? O que faz a gravidade?
Traz para baixo. Traz para terra. Traz para Traz terra. para terra. Traz para a terra, né? Concreto. Traz para a terra, para o concreto. Isso né? quer dizer que se eu não fizer nada, os meus propósitos vão acabar aterrissando? Não Por é gravidade. bem assim. Não é bem bem assim. O fato é que o meu eu vai ficar preso nessas dimensões mais baixas. Então a gente fala lógico. assim, né, como se rolasse uma névoa, né, e eu vou ficar preso no mundo, né, da terra e da água. Então eu estou atolado de coisas para fazer, estou afogado de tarefas e eu vivo a angústia do afogado. A gente fala que Não vejo a luz. tanto eu como Mônica, como coaches, né, a gente vive isso direto. Executivos chegam para a gente com uma grande angústia, a angústia do afogado. A angústia de, eu não vou dar conta, é muita coisa para fazer, ai meu Deus do céu. Né? Então, vive essa angústia. Então, é parte fundamental do que a gente ajuda no processo de coaching, é as pessoas a se reconectarem, né? Respirar, né? Fazer com que tenham novas percepções, porque elas estão, de fato, vivendo presas nesse mundo muito concreto, né? das realizações e das ações. Essa força do dia a dia, né, da gravidade que você comentou, que pode fazer eu chegar em casa à noite e falar, eu fiz tanta coisa e, putz, grila, que sentido que isso tem, né? E tá naquela energia que suga, né? Que suga. Então, e aí eu até fiz aqui uma imagenzinha aqui, ó. Como é que a gente faz escolhas quando a gente está nesse modelo? Para entrar nesse modelo, qual é a escolha que a gente faz? A gente fica assim, o que eu tenho que fazer? Acorda assim, o que eu tenho que fazer? O que tem que fazer hoje? O que eu tenho que fazer hoje, né? Checklist, e eu vou... Né? Como é que eu faço isso? Mas uma vez que eu faço, o que eu tenho que fazer? E eu fico num curto-circuito. Fica preso aí. Eu fico preso debaixo d'água, aí, num curto-circuito, numa angústia danada, insaciável, um processo, né, que não tem fim. Sem né? propósito, às vezes. E aí, qual é o grande desafio quando a gente está preso assim? Né? Como é que eu me liberto disso? Né? Então, daí é que é fundamental, né, nessa imagem seguinte, que a gente traz, né, é a força da consciência, que faz com que eu volte, né, eu dê um passo para trás para entrar em contato, né, com o propósito. Né? Para que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que fazer isso? Porque a partir daí eu consigo priorizar. Porque se eu não tenho essa pergunta, não há prioridade. A prioridade é dada pelo mundo, eu só reajo. Né? Então, para eu ser um elemento ativo na realidade, eu tenho que buscar ter essa compreensão maior. E aí, aquele modelo de fazer escolha, ele muda. E faz, se a gente puder ver, então assim, quando eu tenho aqui, né, o que eu quero fazer, né, no primeiro momento, eu já dou um salto e vou perguntar, mas para que eu vou fazer isso? Né? Por que eu vou fazer isso? E essa pergunta, ela é ordenadora. Assim como o Sol ordena a vida na Terra e dá vida para tudo na Terra, né? Essa é uma pergunta ordenadora. Né? Porque a partir dela eu posso entrar em contato, mas como eu gostaria de fazer? Quais são as possibilidades? Quais são as opções? Eu não estou no automático. Né? Eu estou me perguntando o que seria melhor. Para poder, a partir daí, tá? Mas como é possível fazer? O que é mais conveniente fazer? O que é mais inteligente fazer? Né? Para aí sim poder chegar nessa pergunta, né? O que eu farei? Então não é um curto-circuito, é um longo circuito. Né? E uma coisa fundamental, quando eu consigo entrar nessa forma, né, é a pergunta seguinte, que é um outro salto, né, após eu ter feito uma ação, e estar questionando, né, o que e o para quê. Né, o porquê e o para quê foram atendidos? Consegui chegar lá? Eu consegui chegar, né? E mais importante, como eu fiz? Eu fiz isso junto com pessoas de forma adequada, fiz isso dentro da ética, eu fiz isso, né, de uma forma que eu estou em paz comigo. Né? E aí, e fundamentalmente também, e o que eu aprendi com isso? Então, vocês veem que essas 3 últimas perguntas, elas têm uma ordem de avaliação, de reflexão, e que gera aprendizado e que permite que a próxima ação, né, tenha um grau maior de consciência. Aprender fazendo e defrontando sempre com propósito. Exatamente. Né? Se eu realmente estou chegando mais perto e estou flutuando próximo dele. Né? Uau! É um fazer com qualidade. Fazer, né? Com qualidade. Uma coisa diferente, um nível de qualidade diferente. Consciência diferente. Consciência diferente. A gente, bom, esse tema ele dá margem para a gente ficar falando aqui. Nossa.
Quanto a gente quiser, né? E nós temos conversado, nós 5 aqui, nós temos conversado bastante sobre a possibilidade de criar algumas oficinas para a gente tentar exercitar um pouco, e me parece que a gente vai começar isso contigo, né, Rubens? Que bom. Você topa? Opa! Então, tá bom. Para quem está nos assistindo, a gente está, óbvio, que trazendo esse tema pela primeira vez para cá, para os diálogos, e a nossa ideia é continuar exercitando essa história. As oficinas devem surgir, então quem estiver acompanhando pode se manter plugado, e a gente deve divulgar isso na base do Comover, comover.com.br. Deixa eu botar aqui para vocês verem, comover.com.br. Se você está no nosso canal do YouTube, é só ir lá no site do Comover que você vai conseguir enxergar a programação. E a ideia é a gente tentar, enfim, trazer essa discussão, esse tema, e gerar para quem quiser uma aproximação com as ideias que o Rubens nos trouxe, com as angústias que a gente vem trazendo também nas nossas conversas. E eu acho que vai ter mais coisa pela frente. Né? Tem, isso aí a gente puxa um fio de uma meada. Não para mais. Porque, por exemplo, você mostrando isso, já de cara, eu vejo que num mundo tão complexo como a gente mencionou, a força do não, ela é direcionadora, né? Você saber não só onde você vai falar um sim, mas o que você vai dizer não, que não está compatível com aquilo que você se propôs a fazer, né? E um modelo ajuda muito a você exercitar isso. Né? É um comover, né? Que ajuda. É um comover. Comover. Esse nome ainda vai dar muito o que falar, né? Você sabe que hoje, em especial, hoje, dia 16, a gente vai começar uma série aqui sobre mobilidade urbana, hoje, 19 horas, com o pessoal do Bike Anjo, e eles deram o apelido para a série de Locomover. Então, já estão brincando com o nome, né? As conexões, né? As conexões múltiplas. Gente, queria agradecer vocês agora cedo, você ter faltado a sua natação. Certo? Valeu a pena, né? Valeu a pena. Você está bem com a sua consciência. Nadei em outras águas. Você nadou em outras águas. Alimenta mais o coração. Obrigado, viu, gente, por vocês terem estado aqui. Obrigado, meninos, por vocês terem Muito obrigado estado pela aqui. oportunidade e Rubens, vamos aprofundar. Vamos nessa, né? Obrigado. Vocês também, obrigado por vocês terem estado com a gente nessa manhã. E deve vir mais pela frente, tá certo? Vir mais pela frente. Um grande beijo para todos e até a próxima.